para falar também em nome da GBO, que está aqui conosco, nossa parceira comercial, mas as entrevistas sobre saúde, sobre os interesses das pessoas hoje na qualidade de vida, né? É algo assim interessante, e por isso que a gente sempre traz conteúdos interessantes para o nosso ouvinte. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia, Dilson, bom dia a todos os ouvintes, bom dia à equipe da bancada. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Quando a gente fala aqui diagnóstico por imagem, é uma coisa muito ampla, não é? Sim. Na verdade, diagnóstico por imagem inclui ressonância, tomografia, raio-x, ultrassom, mas a minha especialidade é mais voltada para a ultrassonografia. Eu fico mais na parte de ultrassom mesmo. Ultrassonografia. Sim. Agora, quando a gente fala em ultrassonografia, o que é de fato a ultrassom? Como é que... A gente sabe o resultado, né? Porque a gente vai e recebe. Mas como é que funciona mesmo para a operacionalização? Na verdade, depende do equipamento. Um equipamento que gera uma onda de ultrassom. Essa onda de ultrassom a gente chama de ultrassom porque ela é uma frequência, uma frequência muito mais alta do que a frequência que a gente escuta. Então, a gente não escuta aquele som que o equipamento é gerado. E aquilo ali é interpretado por um computador, que é o próprio equipamento de ultrassom, e gera uma imagem. Então, a ultrassom funciona dessa forma. Agora, é aquela coisa das pessoas ouvir aquele barulho, aquela coisa... Eu quando eu fiz ultrassom, por exemplo, eu fiquei quase 1 hora dentro daquela máquina. Eu acho que o senhor fez ressonância, não? Ressonância realmente faz um ruído. Aí outro assunto, qual a diferença de ressonância para ultrassom, né? Porque algo tem quer dizer, a informação sobre isso, inclusive para nós mesmo que lidamos com comunicação. Sim. Da ultrassom para... São dois métodos de imagem diferentes. A ressonância é um equipamento, inclusive, muito grande, né? O equipamento de ultrassom hoje em dia, só a exemplo para vocês, tem equipamentos do tamanho de um celular. Hoje é muito portátil, é um equipamento mais versátil. Mas a ressonância é aquele equipamento grande, que é um tubo, o pessoal normalmente fala dessa forma, né? Aquele exame do tubo, que o paciente entra no tubo e é feita a imagem, só que na ressonância é feito com um campo magnético. Existe um campo magnético que é gerado por aquele equipamento, que também é interpretado a movimentação de alguns átomos de oxigênio, de água. Isso é interpretado pelo equipamento e gera a imagem. Então são dois métodos de imagem, mas com formação da imagem diferente. Que realmente aquele que a gente entra naquele túnel e a princípio a gente fica com medo, né? Fica não, medo não, a gente fica assim, aquela coisa assim de que eu tô dentro de uma máquina, tô dentro de um túnel, algo assim. Isso. Mas depois você vai relaxando. Agora só que aquele barulhozinho no ouvido que é parada, né? Dá um pouquinho de desconforto, né? Isso é até das queixas de pacientes com relação à ressonância, e uma das contraindicações, digamos assim, relativas com relação à claustrofobia, porque paciente que tem medo de ficar em ambiente apertado, ele não consegue ficar ali no exame, e é um exame que o paciente tem que ficar parado, porque para a geração de imagem demora um certo tempo. Então, normalmente o paciente vai lá e fica um exame, a depender do tipo do exame, o tempo de aquisição de imagem, né, o tempo que é feito o exame, ele é mais demorado. E aí, principalmente se o paciente está mexendo, aí demora um pouco mais, porque o técnico tem que adquirir de novo a imagem. É um pouquinho mais desconfortável em algumas situações. Quando eu fiz, eu levei mais ou menos 50 minutos. Você estava se mexendo muito. Você estava se mexendo tão muito lá. Rapaz, hoje não acaba, mas graças a Deus acabou. E infelizmente o resultado foi bom. Isso que importa, né? Que importa. Mas agora já o ultrassom não é? É menos complexo. Na verdade, ele é mais versátil, ele é mais dinâmico. É um exame que é gerado de forma dinâmica. Então, enquanto eu estou fazendo o exame, enquanto eu estou ali em contato com o paciente, né, com o aparelho em contato com o paciente, automaticamente já está sendo gerada a imagem e eu estou conseguindo ali ao mesmo tempo interpretar. Na maioria dos exames de imagem, isso não é feito dessa forma. É adquirida a imagem, né, no raio-x, na tomografia, na ressonância, mamografia, esses outros métodos, é adquirida a imagem e o médico vai interpretar depois. Até por isso existe uma demora na entrega do resultado. Já o ultrassom não, tem uma certa vantagem desse aspecto, porque enquanto eu estou ali fazendo o exame, eu já posso estar ali já passando para o paciente já alguma informação de algum achado, ou até se está tudo normal, se está dentro da normalidade, a gente já consegue, naquele primeiro momento já de contato com o paciente, já passar essas informações. Isso é verdade. A gente já sai de lá com
o resultado na mão. O resultado na mão. Ou pelo menos, no mínimo, com alguma informação, se está tudo bem ou se tem alguma coisa que precisa se preocupar. Bom, eu estou aqui com o nosso Gilmário Brandão, que nos dá informação sobre a GBO, né? Por exemplo, a ultrassom, diz aqui, é um transdutor, certo? Sim. Transdutor de alta frequência que auxilia o dermatologista, por exemplo, identificar melhores locais, no caso aqui, para aplicação dos preenchedores. Isso. Que traz maior segurança no procedimento da melhoria do resultado final. Isso no caso de as pessoas que vão fazer algum procedimento estético. Isso, hoje a gente tem essa ferramenta para os dermatologistas, que é o ultrassom dermatológico, que dentre das aplicações da ultrassom dermatológico, a gente tem um método chamado mapeamento facial. Então, hoje, como tem muita gente fazendo procedimentos estéticos com preenchedores, que são substâncias que ajudam a preencher alguma parte da face para melhorar o aspecto facial, que é conhecido como harmonização facial. Então, hoje, como muita gente já faz ou já fez esse preenchimento no passado, a ultrassom dermatológico entra com o mapeamento facial para ajudar o dermatologista a tentar identificar se aquele paciente já fez algum preenchedor, se ele já fez algum procedimento estético nesse sentido, para que ele possa guiar os próximos procedimentos, para que ele possa escolher o melhor local para fazer o procedimento, para poder orientar o paciente como é que vai ser feito esse procedimento. Então, é mais uma ferramenta que a gente tem no ultrassom hoje em dia, principalmente na parte da ultrassom dermatológica, que é uma aplicação mais recente que a ultrassom tem sido utilizada para auxiliar o dermatologista. A ultrassom dermatológica ela tem uma abrangência em outras áreas da dermatologia, como câncer de pele, doenças inflamatórias e infecciosas, mas também auxilia nessa parte estética. A gente consegue identificar se o paciente tem algum preenchedor que é um preenchedor permanente ou um preenchedor que é um preenchedor que não permanente. A gente diz a localização na face, a camada da pele onde está localizado esse preenchedor, e aí o dermatologista escolhe como é que ele vai dar seguimento àquele paciente, como é que ele vai indicar um procedimento estético para aquele paciente. E recentemente eu fiz uma pergunta a um profissional, não sei se foi da área da GBO, sobre quem hoje mais busca esse tipo de procedimento, homens ou mulheres? Olha, pra gente lá, Dilson, a demanda ainda é um pouco variável, mas normalmente quem procura mais é a mulher, né? Na nossa experiência. Mas eu acho que isso tem mudado, tem muitos homens também que procuram fazer tratamentos estéticos, procedimentos estéticos. Isso tá um pouco tomando uma forma diferente. No momento tá mais o público feminino que busca mais procedimentos estéticos, mas isso vai mudar. Com certeza isso vai mudar. Foi exatamente com o pessoal de odontologia com quem nós tratamos desse assunto, né? E que às vezes as pessoas não cuidam bem da parte da arcada dentária, com um pouco vai murchando, tira um dente aqui, vai murchando aí tem que fazer um preenchimento. Sim. Nesse caso, evidentemente que a ultrassom é a ferramenta correta. Vai ajudar bastante na programação desse paciente na hora que ele quiser fazer algum preenchimento. Hoje também com o aumento da expectativa de vida, com o envelhecimento, as alterações próprias do envelhecimento, as pessoas às vezes não ficam tão satisfeitas com o aspecto da face. E existe essa possibilidade de fazer esses preenchimentos, que inclusive existem preenchedores que não são permanentes, então fica ali por um período de 6 meses a 1 ano. Se o paciente às vezes ficar insatisfeito, ele também não vai continuar com aquele aspecto pro resto da vida. Inclusive existem medicações para reverter o processo. O principal preenchedor utilizado hoje é o ácido hialurônico, que ele é um preenchedor não permanente, mas ele tem um antídoto, digamos assim. O paciente não gostou, teve alguma insatisfação, você consegue reverter. E esse é o Botox sulfato? Não, Botox não. Botox é toxina botulínica. Uhum. É até diferente. A toxina botulínica não entra no campo dos preenchedores. Uhum. Ela, na verdade, ela bloqueia o músculo, ela deixa o músculo um pouco mais rígido, e aí evita essas rugas de expressão que a gente normalmente tem na testa ou em alguma parte da face. Um preenchedor não. Um preenchedor, ele preenche aquela área, então ele dá um pouco de volume, dá um pouco de estética na face. Ele muda um pouquinho o aspecto da face, principalmente em áreas onde tem sulcos. Ele preenche esses sulcos, principalmente naquela região de nariz e boca, dá aquele preenchimento e aí evita esse bigode chinês, esses bigodes aqui que ficam aparecendo aqui, essas marcas de expressão que a gente tem na face.
Agora, na medida certa, né? Porque se você preencher demais, o indivíduo performa, né? Então, a gente vê isso muito na mídia, né? Que tiveram pessoas, inclusive teve um caso recente agora que foi de Madonna, que apareceu na televisão, que estava com um aspecto da face muito mudado, né? E isso foi tema aí de polêmica nas redes sociais, associado a realmente a uma terapia com preenchedores ali. Agora, bom, esses procedimentos, eles são demorados de liberar o paciente. Por exemplo, o senhor falou aí da ultrassom, aquela coisa toda, aquele procedimento todo. Mas depois que ele faz esse procedimento de rejuvenescimento facial, algo nesse sentido, ele está pronto para ir para a balada mesmo ou tem que ficar, ou essa pessoa tem que ficar em quarentena? Dilson, vou ser honesto com você, eu não seria responder, porque eu auxilio o profissional que vai fazer o preenchimento. Eu acredito, eu faço uma parte pré-preenchimento, até pós-preenchimento também, se for necessário. Mas, normalmente, quem faz é o dermatologista, hoje em dia também tem um odontologista que faz a parte de harmonização orofacial. Eu acredito que possa sair para ter uma vida relativamente normal. Normalmente, quando faz algum procedimento estético, normalmente pede-se para ter algum cuidado com o sol, usando protetor solar, mas essa pergunta eu vou ficar devendo. Porque o pessoal quer embelezada, quer todo mundo sair belezinha, mas para ir para balada. Não é? E aí tem um carnaval aí, ninguém pode esperar. Não é? E com referência à sua especialidade, nós entendemos perfeitamente, não é? Sim. Que você faz parte, talvez, do início do procedimento. Sim. Sem uma certeza do que o dermatologista vai fazer no rosto de uma pessoa, obviamente que só através de ultrassom. Isso, auxilia bastante. Inclusive, um outro aspecto também, que a face ela tem muita variação anatômica. Então, isso ajuda a evitar, não só na programação de onde ele vai colocar o preenchedor, da quantidade de preenchedor, se já tem algum preenchedor anterior, mas na face, a exemplo, a artéria facial, que é uma artéria importante da face, em 30% das pessoas está numa posição diferente. Eu consigo dar essa informação pro profissional que vai fazer o preenchimento, e aí evita que ele tenha complicações com o procedimento, com o preenchedor. Ou seja, o procedimento de imagem é primordial. Hoje a gente coloca como fundamental na programação. Assim, como é uma coisa que está chegando mais forte hoje em dia, principalmente porque a quantidade de pessoas que estão fazendo preenchimento tem aumentado bastante, e a gente tem percebido que pessoas que fizeram isso no passado, com alguns preenchedores permanentes, no momento que vai fazer o novo preenchedor, eventualmente tem algumas complicações, porque esses preenchedores eles interagem. No momento que eles interagem, eles geram um processo inflamatório e gera uma complicação daquele procedimento. Então, quando a gente entra com o ultrassom, a gente tem ajudado bastante aos profissionais que têm feito esse procedimento. Mapeia o rosto todo. Depende muito do tipo do pedido que vem pra gente. E às vezes vem um pedido de uma região específica. A gente vai olhar a região específica, mas o mapeamento facial a gente pode olhar toda a face. Também, se for um indivíduo que tenha porque muitas vezes tem pessoas que têm uma estrutura óssea, né? Do próprio rosto bem complicado, uma pessoa mais larga, mais fina. Já tive situações de pegar paciente que já fez muitas cirurgias plásticas, já tinha feito muitos procedimentos estéticos, e aí foi pedido um mapeamento facial para poder ela fazer um preenchimento aqui só desse suco aqui do nariz, né? Mas quando eu estava conversando com o paciente, como eu percebi que ela tinha feito mais procedimentos estéticos, o que foi que eu fiz? Eu fui lá e olhei o resto da face para auxiliar, caso o próprio dermatologista que ia fazer o procedimento ou o próprio paciente, no momento do exame, desejasse fazer alguma coisa adicional, o dermatologista já tinha informação. Então, em algumas situações, a gente conversando com o paciente pode ampliar a área de varredura, né? Ampliar a forma como a gente está fazendo o exame, para poder garantir mais segurança no momento do preenchimento. Agora, se por acaso o paciente tiver um câncer de pele, esses exames eles identificam? O câncer de pele a gente ajuda não no diagnóstico. Diagnóstico, o dermatologista consegue dar o diagnóstico sem o exame. O que o exame hoje ajuda? Ele ajuda a avaliar se existe algum grau de invasão nas camadas mais inferiores, e alguns tipos de câncer de pele a gente consegue auxiliar para o dermatologista em dizer se vai ter uma recidiva alta ou baixa. Então, o dermatologista ele consegue dar o diagnóstico sem ultrassom. Isso eu acho que é um ponto importante. O dermatologista ele não costuma pedir para do diagnóstico, até porque o diagnóstico vem realmente com a biópsia. É feita a biópsia e aí é que é fechado o diagnóstico. Mas a gente auxilia nessa programação terapêutica.
Na hora que o médico vai fazer um tratamento cirúrgico daquele câncer de pele, a gente consegue dar informações que ajudam ele a programar melhor a cirurgia, a ele saber se vai ter uma recidiva daquele determinado câncer. Então ele já faz uma cirurgia com a margem maior para evitar que ocorra uma recidiva. Se está invadindo tecidos mais profundos, ele vai ampliar também a cirurgia, pegando esses tecidos mais profundos, evitando também recidiva. Tem esse papel, né, o papel do ultrassom dermatológico nesse campo tem essa função. Doutor Márcio, muito obrigado. Quero agradecer o pessoal da GBO por ter lhe enviado para, né, ajudar a produzir esse conteúdo. Né, a GBO, que é hoje uma referência em imagens em Feira de Santana, e agradecer toda a equipe da GBO. E agradecer também por mais uma vez estar vindo aqui ao nosso programa para dar esse esclarecimento ao nosso público que anda ávido por informações sobre saúde, sobre, digamos assim, o bem-estar das pessoas, né, Ana Paula? Sim. E quem não quer ter uma aparência também mais agradável, bonita, né? Com a pele também saudável. E, portanto, a gente fica feliz com a sua presença aqui. Eu que agradeço, Dilson, agradeço aos ouvintes aí pela oportunidade de estar aqui esclarecendo dúvidas, agradeço o pessoal da bancada. Estou à disposição sempre que precisar. É só me chamar que eu venho aqui e te conversa mais um pouquinho. Pois é, e eu que sou vizinho lá, porque o meu escritório é ali pertinho da GBO, né? Nós estamos do meu esquina, eu passo na porta 2 vezes por dia da GBO. Porque ali, na Domingo Babó de Araújo ali. Isso. E tem um cuidador que é de primeira ali, né? A gente é para todo mundo ficar por ali, viu, seu Desbarra? Aliás, Ana Paula, quem mora ali naquele prédio edifício Vila Serena, é o nosso amigo Cassimiro, grande Cassimiro, historiador. Sim. Ele já está programado para a última quinta-feira de Fevereiro? De março. É de março? É de março. Certo. É de março, viu? Você vai entrar em contato com ele. Pronto. As histórias de Cassimiro 30 são, de março. né? Linda demais, uma grande figura. E ele mora ali pertinho, vizinho da gente, frente a frente. Eu me encontro com o Cassimiro e ontem aproveitei e convidei ele para essa última quinta-feira do mês de março, para ele vir contar as histórias de vida dele. Né? Aquele sabe, ele e Zé Coió é que sabe tudo de Feira de Santana. Muito obrigado. Um bom fim de semana para o senhor. E se não vier aqui antes do carnaval, um bom carnaval para o senhor e para toda a equipe da GBO. Muito obrigado, Dilson. Fala, doutor. Oferecimento GBO, completo para cuidar da sua saúde.